Vídeo 94. Então seguíamos aquela vida agitada em Lisboa, onde cada dia que passava novidades aconteciam, né? E principalmente novidades na minha vida, né? A minha vida era cheia de acontecimentos, né? E como já falamos, diferente daqueles meus amigos, em que pouca coisa realmente acontecia, né? Um dos lugares que eu fazia questão de frequentar era os almoços nas faculdades. Almoçar nas faculdades tinha aquele aspecto principal do preço muito barato, realmente se pagava muito pouco nas refeições, além de se encontrar muita gente diferente, né? E ali tinham pessoas do mundo inteiro, né? As universidades de Lisboa eram frequentadas por estudantes do mundo inteiro. Muitos, claro, da Europa, né? Mas do mundo inteiro. Ali o ambiente era totalmente diversificado. Eu, em Portugal, me alimentava muito mal. Um dos principais problemas na minha alimentação eram os famosos frutos do mar, né? Eu não tinha muito gosto por frutos do mar. E ali as refeições sempre tinham alguma coisa nesse sentido, né? Era muito peixe, mariscos, lulas, caranguejos, e aquilo não era o meu forte, né? E eu me recordo que uma característica é que sempre tinha sopa e pão nas refeições. Então, eu nunca tomei tanta sopa na minha vida, né? Porque eu simplesmente trocava a minha refeição por tigelas de sopa. Então, tinha vários dias que eu tomava muita sopa. 3, 4 tigelas de sopa e pão. Tudo isso para não ter que comer aqueles frutos do mar, né? Eu que sempre fui muito magro, né? Eu emagreci bastante até, porque com aquele ritmo de vida, de trabalho, festas e noite, né? Era um ritmo muito desgastante. E eu sendo uma pessoa que acabava não me alimentando, eu emagrecia bastante, né?
Agora mesmo, falando das faculdades, né? Não eram só os almoços, né? Tinha os jantares também. E algumas até tinha refeições, o almoço aos sábados, né? Eram várias faculdades, né? Então a gente escolhia ou por estar próximo, ou por saber que os amigos iriam estar em tal faculdade. Então era muito diversificado quanto aos locais que escolhíamos, né? Como eu já comentei aí atrás, nós não víamos televisão. Televisão simplesmente era uma coisa que não existia na nossa vida, né? E nas faculdades ainda se via televisão, porque nos refeitórios sempre tinha uma televisão ligada, né? E recordo que uma das ameaças que fazíamos brincando era pedir, por exemplo, olha, tu me dá uma batata do teu prato ou eu conto o final da novela. Nas faculdades sempre passavam, né, nas televisões as novelas brasileiras, né? E era uma ameaça constante nós contarmos o final, ou o que aconteceria com as personagens. Eram ameaças lúdicas, né? Na pura brincadeira que fazíamos, né? E era aquele ambiente completamente descontraído, né? Tínhamos ali muitas mulheres, né, do mundo todo, além daquelas que eu já conhecia, né, que iam nas universidades, como a Adressa, a Marcele, a dinamarquesa, a Cristine, brasileira, né, e várias outras, né. Certo dia, eu, voltando um pouquinho atrás, desde que acontecera aquele episódio que eu me estressara com a velha e com o velho da pensão, em função de eu estar escrevendo cartas à noite no quarto do Leon, e eu tive aquele estresse com eles, né? Eles me proibindo, né, de ficar ali, e juntando todos os outros estresses que eu já tivera com eles, né? A primeira atitude depois daquele evento que eu tive foi procurar por outra moradia. Eu estava desesperado atrás de um lugar para me mudar. E era difícil, porque teria que ser um lugar dividido com outras pessoas, né? Pelo custo, né? Então eu estava basicamente atrás de um apartamento que eu pudesse dividir com outras pessoas, né? E ali nas universidades sempre tinham anúncios, né? Nos quadros, nos murais, né? Os estudantes colocavam, né,
pedidos de pessoas para dividir apartamentos, né? E só que era muito concorrido, né? Ali, a quantidade de estudantes atrás de moradia era intenso, né? Então, aqueles anúncios imediatamente eram respondidos, e quando a gente tentava o contato, as pessoas já tinham se mudado, né? Já tinham preenchido aquela vaga, né? E certo dia eu encontro num daqueles murais um anúncio de vaga num apartamento, né? E na realidade eram 2 vagas, né? Eram 2 vagas disponíveis, né? Eu peguei aquele telefone, né? E liguei, e a pessoa que me atendeu era um espanhol, mas o espanhol se virava no português, né? Ele falava português e a gente se entendeu, e ele me deu o endereço para mim ir até lá, ver onde é que era o apartamento, né? E eu achei muita coincidência que era lá em Telheiras, Telheiras Sul, no mesmo bairro onde eu já tinha estado lá com Leon, num apartamento daquele tal de Ademir, que também era de Porto Alegre, que tinha ido até o Brasil e iria retornar para Portugal, e tinha levado algumas coisas nossas para os nossos familiares no Brasil, né? E eu achei a coincidência enorme por ser naquele mesmo bairro, né? Em Telheiras Sul. E eu, numa tarde, me desloquei até o endereço e, procurando a rua, né, o prédio, era tudo em direção daquele mesmo apartamento que nós já tínhamos estado. E não foi surpresa, era naquele mesmo prédio, e quando eu cheguei no apartamento, era aquele mesmo apartamento que eu já tinha estado. Aquele apartamento do Ademir, que ele tinha me falado que conhecia a Lara, aquela minha ex-namorada no Brasil, né? E eu digo, não, como é que eu pego um endereço na faculdade e chego no mesmo apartamento, né? A minha vida sempre foi cheia dessas coincidências, né? E quem me recebeu foi o Pablo, né? O Pablo era um espanhol, estudante lá em Lisboa, e desde a época que o Ademir já morava ali com a namorada, ele já estava ali com uma outra espanhola que não era namorada dele, né? Ela era uma estudante como ele, que dividiu o apartamento, né? Até era a Cata. A Cata ficava num quarto, o Pablo ficava num outro espaço, que na verdade era a sala dividida, e tinha um quarto sobrando.
Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!